hoje num momento bastante curioso da nossa realidade. Isso porque, quanto mais essa extrema-direita bolsonarista cai no ridículo, mais nós temos espaço para discutirmos a realidade concreta aqui no nosso país. Imagine só quando muitas dessas criaturas estiverem na cadeia. Nós teremos muito mais oportunidades para analisarmos aquilo que concretamente atua sobre a nossa realidade. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações e notícias que estão atordoando esse universo paralelo, agora com requinte, né? Eles estão trazendo especialistas, entre aspas, no direito para mostrar aquilo que ninguém está vendo. Isso tentando salvar a pele do alienígena, do senhor Elon Musk, aqui no Brasil. Mas será que eles vão ter algum sucesso? Qual será a próxima etapa? Gente, olha só, é um negócio impressionante, né? Eu vou abrir aqui o nosso encontro de hoje, mostrando para vocês aqui o suprassumo do universo paralelo. O mundo que essas pessoas habitam é um mundo pavoroso. Eu não sei como é que eles pagam as contas deles, como é que eles se deslocam, como é que eles comem. Isso dava até para fazer aqueles programas investigativos, né, de alguns seres que habitam aqui o planeta Terra, né? O estranho mundo animal, no caso aí é o mundo bolsonarista, né? Isso porque, vejam só, mediante assim as últimas notícias no plano econômico aqui no nosso país, o que essas criaturas dizem? Acompanhe só. Estamos entrando num colapso econômico terrível. Gente, eu não tô de brincadeira. Por que tem gente que não percebe isso? O Brasil vai virar uma Venezuela pela ditadura e pela miséria, nos dois pontos. Ditadura pela falta de liberdade de expressão, falta de direito, falta de constituição e miséria. Nós não estamos só Venezuela por causa do Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes leva por causa de liberdade. Então é o seguinte, né? Esse vídeo publicado agora, né? Mas vejam só o contraste. No mundo que essas criaturas habitam, isso aqui não está acontecendo não, tá? Não sei qual é o planeta que eles estão. O cidadão aí já teve problemas com álcool, né? Isso aí já problemas sérios aí, envolvendo inclusive a integridade física de outras pessoas e a vida. E a gente sabe que o guru dessas criaturas é um usuário, confesso, de algumas substâncias entorpecentes também. Então, tem uma coisa aí que conecta essa gente toda, né? Porque ignorar isso aqui, ó, anúncio de investimentos produtivos no país aumenta 24% de janeiro a julho. Crescimento do PIB deve acelerar no segundo trimestre. E aí hoje nós temos essas notícias aqui, ó. PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024, diz IBGE. E o cara está dizendo aí que nós estamos rumando à miséria, né? Apesar de ser o sentimento, o agouro que eles estão fazendo o tempo todo, isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, os indicativos estão indo numa outra direção. O Brasil está tendo, inclusive, um déficit de profissionais numa série de áreas que precisam ser alocados ali, precisam ter, inclusive, uma remuneração melhor para poder atrair pessoas para alguns tipos de atividades aqui. PIB brasileiro surpreende no segundo trimestre. Hoje, com certeza, nós veremos esse tipo de notícia nos principais telejornais logo mais. Mas essa gente anda preocupada com o mundo paralelo, com coisas que acontecem lá que a gente não está vendo aqui. E o líder dessas criaturas é o intitulado pastor, mas que na verdade é um quadro político, né? Sou Silas Malafaia. Vou colocar aqui alguns poucos segundinhos porque ninguém aguenta mais ver a histeria da criatura. Apenas para efeito de nos divertirmos um pouco, né? Acompanhe aqui. Crítica, não tem crítica para essa aberração jurídica. A colega de Alexandre de Moraes na USP, tá? A doutora em Direito Constitucional, Érica Gorga, arrebentou ele, dizendo que é ilegal o que ele fez em relação... Bom, então é o seguinte, ele está pegando aqui a doutora Érica Gorga para legitimar aqui uma série de situações que o ministro Alexandre de Moraes fez. E aí, gente, é chato, né? Porque eu também sou advogado, a colega aqui é advogada, eu sou professor, a colega também é professora, mas a colega anda meio desatualizada, né? Porque ela também talvez tenha entrado para esse mundo paralelo, porque ela é bolsonarista também. Foi candidata a deputada federal por esse universo, né? Representando figuras desse universo paralelo. Daí ela está enxergando, me desculpe, doutora, um direito do universo paralelo, não um direito brasileiro. A senhora foi para as redes, e o Malafaia está usando falas da senhora, para esse tipo de situação aqui. Número 1.
É absolutamente ilegal a intimação de cidadãos estrangeiros por redes sociais. Não existe possibilidade de intimação de quaisquer pessoas por meio de redes sociais na legislação brasileira. Olha só, doutora Érica, a senhora está desatualizadona, tá? Vamos pegar aqui o que diz algumas normas. Assim, aqui a senhora foi candidata, né, deputada federal, enfim. Citação e intimação por meio eletrônico no novo Código de Processo Civil. Está valendo, isso está previsto, inclusive as diversas formas, né, a representação, como é que isso pode ser feito. E mais do que isso, o Superior Tribunal de Justiça também está aperfeiçoando esse tipo de mecanismo para tornar a justiça mais célere. Comunicações por meio eletrônico equivalem às intimações pessoais. Já súmulas do STJ, citação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca de ação judicial. Então, doutora, a senhora aí está perdendo o bonde da história. Mas a senhora veio para isso, né? A senhora veio com uma fala estranha. Quer dizer, principalmente para estrangeiros, isso não valeria? Porque tem uma diferença entre cidadãos aqui no nosso território, sendo brasileiros ou estrangeiros? Onde é que a senhora vê essa diferença na Constituição? Seria importante, já que a senhora entrou na seara do direito, a senhora formar os dispositivos que o ministro Alexandre de Moraes estaria infringindo. Mas a senhora não fez isso, aí fica num achismo muito complicado, né? Avancemos. Principalmente para estrangeiros. Número 2. A citação ou intimação de estrangeiros pelos códigos de processo brasileiros deve ser feita por meio de carta rogatória, endereçada ao judiciário do país de sua residência e deve tramitar pelo judiciário competente para intimá-lo, que é o judiciário estrangeiro. Então quer dizer que um problema que atua sobre a nossa jurisdição, o território brasileiro, 220 milhões de brasileiros, deve ser demandada fora do nosso país. O Brasil não tem jurisdição sobre algo que está acontecendo aqui com cidadãos brasileiros. Muito interessante, mas a senhora devia colocar o artigo, né? Sigamos. Número 3. Portanto, a intimação de Elon Musk é nula de pleno direito pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela lida com citação de cidadãos estrangeiros? Olha, eu confesso que a memória não anda muito boa, né? A gente tem que dar uma procurada, mas eu não achei isso na Constituição também, não. Deve ser a Constituição do mundo paralelo, né? Tem mais, o STF passa por cima das normas e tratados de direito internacional. Quais as normas? Também procurei e não achei. Número 4. A rigor, Elon Musk jamais poderia estar sendo processado pelo STF, pois mesmo que fosse brasileiro, Elon Musk não tem foro privilegiado. Então qualquer tentativa de processar ou intimar Elon Musk, mesmo para constituir representante legal da empresa X no Brasil, somente poderia ser feita por juiz de primeira instância. Mas a senhora, minha cara colega, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O senhor Elon Musk já está lá também no bolo dessa história toda. Então, não foi uma coisa aleatória. Ele está no meio de um conjunto de crimes que estão sendo apurados aqui no nosso país e ele vai virar réu também, desse jeito, né?